Deuteronômio capítulo 13, vamos lá? Deuteronômio capítulo 13. Só para a gente dar um F5 aqui, onde nós paramos a última vez, tá bom? Vou dar um review. É ofensivo, inicialmente nós falamos isso semana passada, é ofensivo distorcer a palavra de Deus. Eu fiz menção de Apocalipse 22, que demonstra, entre outras coisas, que aqueles que não fizerem alterações seriam acrescentados flagelos escritos neste livro, e alguns dizem, então, que seria o livro de Apocalipse, e outros entendem este livro como se fosse a Bíblia como um todo, o cano fechado, tá bom? De qualquer maneira, tanto faz. Se for de Apocalipse ou se for do cano fechado, Deus não gosta que nem um pouco que a palavra dele seja alterada. É por isso que ele mandou escrever, já para não ter problema, não ter essa dificuldade, tá? E lembrando que isso é um jeito de a gente se aproximar lá fora, a maneira de nós iniciarmos, porque o cano ele foi começado a ser construído à luz de uma revelação pública. Lembra disso? O camarada lá foi meter a mão lá na Arca da Aliança, que ele não tinha autorização, morreu. Onde a Arca da Aliança passava, ela ia matando-se. Então, era a revelação pública, não é um negocinho da nossa cabeça. Moisés teve a revelação no monte, onde o monte fumegava, tremia. Cada vez que Moisés falava, Deus respondia em trovão. O povo, que tinha quase 6 milhões de pessoas, diz a Bíblia que ele dizia assim: fala-nos tu, Moisés, mas não nos fale Deus, porque senão a gente vai morrer. Então, é uma revelação pública. É bem diferente da Vó Rosa, por exemplo, aí, nas igrejas que dizem por aí, onde supostamente tem alguém do outro lado da cortina, ou alguém do lado de cá, e tendo uma revelação de Deus e copiava, e aquilo ali seria um livro sagrado. Não tem nada a ver com isso, tá? Por isso que, pessoal, normalmente em universidade, né, é a pegadinha, quando o pessoal quer discutir algum tipo de filosofia ou algum pensamento, eles começam a partir do Novo Testamento na época dos gregos e eles eliminam lá atrás, porque a ideia basicamente é eliminar a revelação da Bíblia, ok? Lembrando que o cristianismo é a única religião no mundo que é uma religião revelada publicamente. Por isso que eles tentam pular todo o Antigo Testamento, porque demonstra a veracidade dada à revelação pública. Tá? Também era um argumento que se utilizava bastante. Ele caiu faz pouco tempo na história, acho que nessa década, né? Onde tentavam jogar sempre a Bíblia como se fosse um mito misturado no balaio de gato dos escritos mitológicos. E a gente já viu as argumentações de que a Bíblia certamente não é um mito. Diga-se de passagem, e isso nem foi um crente que chegou a essa conclusão. Tem um camarada extremamente respeitado nas universidades, mundialmente falando, estou dizendo, que não é crente e que fez um estudo da literatura mitológica no mundo. E chegou à conclusão que tinha 3 características básicas. Se não tiver uma das características, não é um mito. A luta entre os deuses, que é a cosmogonia, né? A Bíblia não tem Deus lutando com ninguém. Quando ele está escrevendo Gênesis lá, Deus está brigando com quem? Ninguém, não tem ninguém. Seria diferente de Zeus querendo bater, dando uma tapa na cara de não sei quem, e aí nasce fulano, e aí a sociedade, a explicação seria resultado da briga mitológica entre os deuses. Na Bíblia não tem absolutamente isso. Uma linguagem poética. O Novo Testamento, o Antigo Testamento é uma linguagem literal, Gênesis, e extremamente se é uma linguagem poética. A poesia, ela tem a característica da poesia hebraica. Entre outras coisas, não é poesia como nós imaginamos. Então, entre outras coisas, seria como se fosse no Novo Testamento, quando ele escreve assim, mas que coisa, quando ele escreve assim, que o Pentecoste desceram línguas como de fogo, percebe? Essas línguas, essa expressão como de fogo indica que seria uma metáfora. Em Gênesis não tem Deus
criando como se fosse um dia. Ele está literalmente criando o dia. Então não tem essa metáfora. E a poesia hebraica, entre outras coisas, tem muito contrastes. O crente faz assim, o ímpio faz assado. O sábio faz assim, e o não sábio faz assado. Aquele que ouve a Deus faz assim, e o insensato faz assado. Então você não tem isso no livro de Gênesis. Na verdade, você não tem isso em lugar nenhum na Bíblia. Essas três conjuntos de obra juntas, nem a briga entre os deuses, que seria a cosmogonia. Então isso já se admitiu que o povo judeu ele não produziu literatura mitológica. Então, nesse sentido, Gênesis não é um mito e o Antigo Testamento não é um mito. Isso foi uma tentativa que ela perdurou durante algum tempo na igreja, que era... Eita, sai de mim... que era a tentativa justamente do liberalismo teológico de fazer desacreditar a autoridade da Bíblia, colocando ela no mesmo patamar de igualdade dos escritos mitológicos, que seria uma invenção na cabeça do ser humano tentando produzir uma explicação sobre a realidade. E aqui o trem hoje está nervoso. Sai de mim que esse corpo não te pertence. Né? Trenzinho chato. E aí, cadê o diácono? Um diácono, mete um trem esse negócio aqui. Ok? Então, nesse sentido, o que nós temos é uma realidade, eu até perco o raciocínio aqui, o que nós temos é uma realidade daquilo que foi escrito no Antigo Testamento. Hoje não se utiliza mais da terminologia de que o Antigo Testamento é uma linguagem mitológica. O pessoal já entendeu isso. Tá? Aliás, nas andanças por aí, alguém foi tentar se utilizar dessa nomenclatura. A própria professora, lá em São Paulo, nem crente não é, alguém se utilizou dessa argumentação, e a professora, que era especialista em literatura, disse, eu acho bom você não se utilizar desse argumento, porque isso aí já caiu por terra por causa dessas razões. E o camarada, e ainda mais tem alguém aqui que é especialista no assunto. E o camarada insistiu, falei, então tá, já que você está insistindo, o senhor pode responder? E aí a pessoa ouviu que não queria. Tá? Então hoje em dia isso já caiu por terra, nem os ímpios mais usam essa argumentação de que a Bíblia é um escrito mitológico. Tá? Então, por quê? Porque o Antigo Testamento é uma religião revelada, e a revelação começa ali, a revelação pública. Então, antes de descaracterizar a Bíblia como palavra de Deus no Novo Testamento, a gente deve começar no Antigo Testamento, tendo em vista que o cristianismo é judaico-cristão. Então, ele começa lá e depois continua aqui no Novo Testamento. Ok? Então, nesse sentido, Deuteronômio capítulo 13, eu falei de Apocalipse, não pode mexer nos livros, né, na revelação de Deus. Por isso é que ela foi escrita, lembrei agora. Apocalipse, Deuteronômio 13, fala que se alguém te der um sinal, verso 2, o prodígio que te houver falado e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamos, não ouçam esse profeta. A grande questão que está em ênfase aqui é não ouvir quem tenta levar e conduzir o povo de Deus, ainda que secretamente para longe de Deus. Não ouça em hipótese alguma. Tá? Ainda, verso 4, ande a vosso Deus, tema esse Deus, guarde o que ele falar, sirva esse Deus, se achegue a ele, e ele diz, ouçam a sua voz. Esse é o ponto. Verso 6, ele diz, se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas com a tua alma, como a tua alma, te incitar em segredo, não ouça, não tenha piedade, não olhe com piedade, não poupe, nem o esconda, né? Amocando. Conhece o termo amocar, né? Deixar o cara escondido, né? Não. Certamente mata o cidadão. Então, eu já fiz essa comparação da profecia do Antigo Testamento para a profecia do Novo Testamento, são bem diferentes. Ela encontra a ressonância, a profecia do Antigo Testamento, no ofício apostólico do Novo Testamento. Okay? As profecias do Novo Testamento são totalmente diferentes das profecias do Antigo Testamento em termos de autoridade. Então, a sua mão, é interessante, verso 9, será a primeira contra ele, imagina, do primeiro da tua alma, né, do teu amor, do teu filho, do teu amigo. Então, era um negócio complicado, né? Não era para mocar, não. E aí ele diz no verso 13, homens malignos saíram do meio de ti e incitaram os moradores da cidade. Então, isso é malignidade, incitar contra Deus. Então, não ouça isso, cai fora, tá? Hoje, vamos continuar, Deuteronômio 18. Quando entrares, sempre foi um problema isso para o povo de Israel, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der,
não aprendam a fazer conforme as abominações daqueles povos. Por quê? Olha que interessante. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho e a sua filha, quer dizer, os caras matavam os filhos, queimando a Baal. Aliás, diga-se de passagem, essa é uma das origens dos samaritanos, que literalmente queimavam os filhos na churrasqueira, literal mesmo, jogavam no fogo a Baal, e à noite adoravam o Deus de Israel. Nossa, é por isso que no Novo Testamento o camarada diz assim, esse samaritano, João fala assim, quer que eu mande vir fogo do céu para acabar com esses caras aí? Essa é uma das razões. A outra é por causa de Elias, né? Mas por quê? Porque samaritano, cara, pensa num camarada ruim, né? Não se achará em ti quem faça isso, nem agoreiro, prognosticador, feiticeiro, encantador, necromante, mágico, quem consulte os mortos, Isaías vai dizer, né? Consultará os mortos em lugar do vivo, ele é que está vivo. Então você consulta a Deus porque Deus está vivo, a razão é essa, né? Não é porque a gente tem um negócio estranho aí de esoterismo que a gente chega até lá, não tem nada a ver, porque ele está vivo, então é vivo falando com vivo. É só isso, tá? Pois, verso 12, todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que há de possuir, ouvem estes camaradas. Percebe a questão de Deuteronômio 13? Não ouça, nem que for o amigo da tua alma, a tua mulher, o teu filho. Estas nações, elas estão ouvindo estes prognosticadores, agoreiros, quem consulte os mortos, e estes caras, do mesmo jeito que o rei Saul, também não está ouvindo a Deus. Esse é um problema. A grande questão, em última instância, é a quem nós damos ouvidos. Porque, por tabela, quando a gente dá ouvido para esses caras, a gente não está querendo ouvir a Deus. Então, Deus diz, não ouça o que eles têm para dizer. Eu falo para vocês. Escreve aí nas tábuas da lei. Você está com dúvida sobre se essa palavra é palavra de Deus ou não? Toca nela para você ver. Não tinha, nem nação ímpia não queria que a Arca da Aliança passasse por ele. Por quê? Porque tocou na Arca da Aliança, sem Deus mandar, morria. Ela ia passando. Diz o texto que ela, antes de chegar na mão de Eleazar, a Arca da Aliança, por isso que eu gosto de Eleazar, um dos caras grandes nomes para mim do Antigo Testamento, porque ela passou, onde ela chegou a Arca da Aliança, ela feriu desde o menor até o maior. Aí os caras disseram, não, tira essa Arca da Aliança aí, não está em dúvida se é a palavra de Deus? Tira a Arca da Aliança, vai morrer todo mundo aqui. E aonde foi na cidade, eles foram empurrando, ela ia ferindo desde o menor até o maior. O povo percebeu que eles seriam dizimados. Aí o que os ímpios fazem? Um dia eu vou pregar sobre esse texto aqui. O que o povo faz? Os ímpios pegam uma vaca que nunca, que recém deu cria, que nunca trabalhou com canga sobre ela, então não estava acostumado. Eu não sei se já usou ou chegou perto de uma vaca que dá cria. Meu amigo, chegar perto da cria da vaca, ela dá pulo do tamanho de inteiro, assim, ela vem em cima, né? Então, o que eles pegaram? Uma vaca que nunca tinha trabalhado, recém-criado, então tinha os filhotes para proteger, botaram a Arca da Aliança em cima, quer dizer, a probabilidade dela chacoalhar, porque não estava acostumado e cair a Arca da Aliança era grande, e soltaram dentro, não estava, vai vaca. E diz o texto que ela não virou nem para a direita nem para a esquerda, e ela só mugia e foi direto para o povo de Israel. Porque os caras não queriam, em última instância, queria que o povo de Israel não tivesse a revelação de Deus, essa que é a verdade. Então, essa Arca da Aliança que passou e foi quase que dando um indício de que ia matar todo mundo, então quem é que quer receber uma Arca da Aliança como essa? Aí quem é que recebe a Arca da Aliança no povo de Israel? Eleazar. Por isso que eu gosto de Eleazar, porque quando a Arca da Aliança estava dando noções de extermínio, Eleazar diz, vai lá, recebe a Arca da Aliança. Recebe, beleza. Por quê? Porque eu vou fazer aquilo que Deus mandou fazer. Se você fizer o que Deus mandou, não tem problema nenhum. Tá? Eleazar não teve nenhuma dificuldade em receber a Arca da Aliança por conta disso. Tá bom? Então, por isso que para mim ele é um grande cara do Antigo Testamento. Quem não deve, não teme. Então pega, anda diante de Deus e toca o barco. Só tem problema diante de Deus quem ouve, quem Deus não mandou ouvir, e quem ouve o que Deus ouviu e não faz aquilo que Deus mandou fazer. Aí nós temos um problema. Tá? Estava estudando com jovens, eu vou pregar esse texto aqui, é bem breve aqui, que é o texto de Tessalonicenses, que mostra como é que as pessoas precisam aprender a honrar a Deus, não defraudando a seu irmão, e entre outras coisas, que é uma vida sexual,
E, entre outras coisas, ele diz assim, cuidado porque destas coisas Deus é o vingador. Olha que interessante. Aí eu lembrei do Vingador, acho que é do filme, não, do desenho Caverna do Dragão, né? Tinha um Vingador lá? Aquele cara mesmo lá. E então a Bíblia diz que Deus é o vingador, quando tem gente no meio da igreja defraudando o irmão. Lembrando que Apocalipse, Deus anda no meio da sua igreja. Isso é um problema? Sim, não. É a mesma coisa da Arca da Aliança. Para quem está fazendo o que Deus mandou fazer, pode passear, isso é proteção para nós. Agora, então, não se preocupe com o pastor João Geraldo, porque não sou eu que ando no meio da igreja, porque tem lugar que não tem nem acesso. Tem lugar que Deus está andando no meio da igreja, aí a bronca é grande. Porque quem estiver defraudando a seu irmão, ele diz ali que ele é o vingador. Normalmente a gente liga o fato de Deus ser vingador com o texto de Hebreus, ou o texto de Pedro, e horrível coisa cair na mão do Deus Altíssimo, porque ele é o vingador da igreja, seria alguém de fora da igreja mexendo com a igreja. Ali não, ali é os irmãos da igreja mexendo com a igreja. Eles estão se defraudando, e Deus está no meio da igreja observando, e ele vai vingar. Por quê? Porque essas coisas normalmente são feitas de maneira obscura, escondida. E aí Deus diz, é? Então deixa que agora eu vou vingar. Então ter Deus como o nosso vingador, beleza, isso é ótimo. Agora, ter Deus como vingador de nós, mano, aí nós estamos enrolados, tá? Então, a melhor coisa, do mesmo jeito da Arca da Aliança, é fazer o que Deus mandou, e graças a Deus, que é um dos textos que apresentam que Deus é o vingador da igreja, para mostrar que a igreja deve se preocupar com o verdadeiro pastor, porque ele anda assim no meio da igreja e diz, eu estou vendo, e aí diz lá o que ele vai fazer no meio da igreja. É um texto bem interessante. Não é porque é vingador, é porque geralmente quem faz isso gosta da maracutaia, gosta do acobertamento, gosta de amocar as coisas, gosta de passar por espiritual quando não é, gosta de achar que aquelas coisas não são tão importantes assim. Judas fala dos libertinos que tentam levar a igreja para a libertinagem, diminuindo a autoridade apostólica no meio da igreja, de gente que Paulo diz que entra de maneira sorrateira, escondida no meio da igreja para tentar levar mais discípulos. Isso aí no meio da igreja, quando o pastor da igreja passear e enxergar essas coisas no meio da igreja, ai daquele que tiver, vai estar com o couro negociado. Eu lembro de ter o cachorro que eu falei para vocês, chamado Centauro. Era um fila, matou todas as cadelas com que a gente tentou fazer ele cruzar, ele só acostumou com a gente, né? Ganhou 19 exposições de 21 que participou de Salvador. A nossa casa nunca foi assaltada, dormia de janela aberta em casa, em Salvador. Quando ele morreu, só para você ter uma noção de contraste, a nossa casa era assaltada todo dia. Não era dia sim, dia não, era todo dia. Até que chegou um dia que encostaram o caminhão de mudança e levaram tudo. Essa foi a razão porque eu fui para o Paraná. Levaram literalmente, fizeram a mudança. Mas quando o Centauro estava vivo, ninguém nunca entrou em casa. Interessante, né? Jesus não é o Centauro. Ele é o leão da tribo de Judá. Então, se a galera tinha medo do Centauro, e ele era para ter medo mesmo, porque aquilo ali era meio brucutu, aquele cachorro, você imagina um leão selvagem. E a Bíblia diz, já que Satanás tenta se passar por anjo de luz, ele é como um leão. A Bíblia nem diz que Satanás é um leão. Ela diz que ele é como um leão. Então, ele até tenta se passar por um leão. O verdadeiro leão da tribo de Judá, esse sim, a gente tem que ter preocupação, porque se ele andar no meio da igreja e tiver alguma coisa errada, você não se engane, a cobra vai fumar. Né? E deve ser assim mesmo, tá? Porque senão a igreja, ela deixa de ser igreja, não há purificação no meio da igreja, tá bom? Deuteronômio, então, ele diz, não ouçam. Verso 15, aí sim, olha que interessante. Verso 15, ele vai dizer, o Senhor teu Deus suscitará um profeta no meio de ti, no meio de teus irmãos, semelhante a mim. Quem é esse? Jesus. Tudo bem que a profecia ela tem cumprimentos parciais, né? Mas aqui ele está se referindo nos cumprimentos parciais a Jesus Cristo. Houve outros profetas, como no caso o próprio Moisés, mas que era para ouvir. Por quê? Porque Deus está se revelando a ele e Moisés se revela lá. Não ouviu Moisés, tchau pro gaiteiro. Deus se revela ao profeta e o profeta é a boca de Deus no meio do povo. Não ouviu o profeta, é couro negociado. Exemplo, só para a gente ter uma noção. Isso não acontece no Novo Testamento com os profetas, porque é de outra qualidade. Amós, aí diz o texto lá, Amós foi pregar na igreja presbiteriana central da época. É a igreja do rei.
E aí Amazias diz assim, vai-te embora, ó vaqueiro, vai pregar em outro lugar. Aí o camarada diz, ah é? Você não está querendo ouvir o que Deus tem a dizer? Então, por causa disso, seus filhos vão se prostituir, sua mulher nunca mais vai voltar para cá, e desce o sarrafo para cima de Amazias. Por quê? Porque negar a palavra do profeta, não ouvir o que o profeta tinha a dizer, era não ouvir o próprio Deus. Então ele diz, olha, eu vou suscitar um profeta no meio de vocês, que era Jesus Cristo, a ele ouvirás. Segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvireis mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra, que é a manifestação teofânica. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhe-eis um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, e em cuja boca porei as minhas palavras, e ele, o profeta, lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Jesus Cristo disse, eu estou falando, e essa palavra eu não falo de mim mesmo, falo da parte de meu Pai. Não é assim? De todo aquele que não ouvir, perceba que a palavra ouvir está se repetindo, quem não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu lhe pedirei contas. Então, diz lá o próprio Jesus Cristo, ninguém vem ao Pai ensinando por mim. As pessoas, o mundo inteiro, uma hora, a única diferença é a pergunta quando. Mas o mundo inteiro, obrigatoriamente, vai ter que responder a pergunta quem é Jesus. Nós só estamos respondendo agora. Mas os outros vão ter que responder, só que sem possibilidade de mudança da sua condição, mas elas vão ter que responder isso, porque Deus vai pedir conta de todo mundo que não ouvir aquilo que as pessoas deveriam ouvir da parte desse profeta, porque ele não fala por ele está mandando um recado de outro. Então Jesus aponta para o Pai e o Pai aponta para o Filho. Né? E Jesus diz, olha, vocês estão dizendo que tem o mesmo Pai? Não tem. Porque se tivesse, vocês ouviriam a minha voz, porque eu não estou falando de mim mesmo, eu estou falando de quem me mandou. Como vocês têm um pai diferente, quando eu falo da parte do meu pai, vocês estranham. Porque o pai de vocês é o diabo, ele se referindo aos fariseus. Okay? Continua dizendo, porém, aí é que legal, né? Ainda que alguém queira se presumir como profeta na atualidade, eu não tenho problema nenhum, mas é ônus e bônus. Porém, verso 20, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Então, quando se disser no teu coração, vamos lá, aqui é o critério, né? Como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Porque ele está dizendo que fala em nome de Deus. Como é que eu sei que ele está falando em nome de Deus ou não? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, do profeta, não é a palavra por causa da incredulidade de quem quer que seja, é do profeta. Porque quando Deus fala lá em Gênesis, enviarei alguém para esmagar a cabeça da serpente, é a palavra dele, não tem negócio de a maldade está crescendo, mas tem incredulidade, mas está difícil demais. Deus vence qualquer impossibilidade. E diz o texto que pelo fato, esse é um texto que normalmente eu trago à tona na época de Natal, pelo fato de Deus ter vencido a impossibilidade que existia no entorno do nascimento de Jesus Cristo, que foi, por exemplo, a gravidez da Isabel, mulher de Zacarias, ele diz assim, por conta disso, Deus tem poder para cumprir todas as suas promessas. Porque você se lembra, ela já era idosa, já não menstruava. Humanamente era impossível vir alguém como João Batista. Mais impossível ainda vem Jesus Cristo, que é o único ser humano que não tem a participação de um homem. E nasce Jesus Cristo. Então é um absoluto milagre e sobrenatural, totalmente, não só no nascimento de Jesus Cristo, no entorno. E isso serve de base para mostrar à vida das pessoas a competência que Deus tem para superar aquilo que humanamente é insuperável para fazer com que a sua palavra seja levada adiante. Então, não tem nada a ver com o que as pessoas querem profetizar atualmente, dizendo, mas não se cumpriu. Mas também você não acreditou, você não orou bastante, ajoelha mais Ave Maria, mais Pai Nosso, e aí tem uns negócios protestantes meio estranhos. Tem nada a ver com... é por isso que Deus é onipotente. Eu vou fazer a minha palavra se cumprir. E ele vai, muda as circunstâncias, até da impossibilidade, para dizer, a minha palavra se cumpriu. Então aqui ele está dizendo, se o profeta fala em nome de Deus, tem nada a ver com credulidade ou incredulidade de quem quer que seja. Deus vai levar a palavra dele adiante.
Então, se a palavra, o cara diz, palavra do Senhor, eu pego a caneta e escrevo. Só que é a caneta de um lado e a faca do outro, você não tem a menor dúvida disso. É bom essa palavra se cumprir. Porque se não cumprir, eu tenho direito de voltar, se é que você, antes que alguém se assuste, né? Se é que você quer se colocar como autoridade de um profeta do Antigo Testamento. Então, se você quer se colocar como autoridade de um profeta do Antigo Testamento, eu também tenho o direito de me colocar como um telespectador do Antigo Testamento. Porque para os telespectadores do Antigo Testamento, eles tinham o direito de matar quem se colocava em nome de Deus e a palavra não se cumpria. O problema das pessoas hoje é que elas querem o bônus, mas não querem um ônus. Aí até eu, velho. Negativo. Não depende dos outros. É assim que vai acontecer. Percebe? Porque é palavra de Deus. Então eu não tenho problema de as pessoas quererem se parecer com profetas do Antigo Testamento, desde que elas me deem o mesmo direito que ele tem, de também agora ser um telespectador do Antigo Testamento. Então eu acho melhor que a gente caia fora disso e não ande por essa, porque o final disso não vai dar certo. Para quem tenta se passar como profeta. Todo mundo quer ter autoridade sobre o outro. Por isso eu li o texto de Tiago. Você quer ter autoridade, demonstre em condigno proceder. Diminua. Né? Sabe quando não se cumprir? Exatamente. Sabe, verso 22, que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Olha só. Um camarada tentou se passar e não se cumpriu, isso é só soberba do coração. E tem muita gente que a gente não tem como averiguar a medida de averiguação que Deus deu na mão da igreja é o cumprimento ou não da palavra. Essa é a medida de averiguação. Cumpriu, vem de Deus, não cumpriu. Só que não é assim. Não cumpriu, não vem de Deus, para aí. Esse é o problema, né? Não cumpriu, volta lá e mata o cara porque ele está falando de maneira que não é para falar. Ok? Não só isso, Deuteronômio 18, ok? Mateus capítulo 17. Olha só. Mateus, então, não ouça essa galera. Mateus capítulo 17. Agora, se o camarada tem tanta certeza que a palavra que ele está dizendo é de Deus, que ele é profeta, ele não precisa ter medo de incredulidade, de circunstância, do impossível. Deus vai lá e vai fazer acontecer. Simples assim. Só para você ter uma ideia, eu não sei quem que é adepto disso, mas é bom não ser aqui no meio da igreja. Neuza Etioca, ok? Vamos dando os nomes devagarinho, né? A Neuza Etioca, eu me lembro muito bem quando a Neuza Etioca, naquela período de cura, vai para lá, vai para cá, ela virou para a guria e falou, pode tirar os remédios, que Deus é comigo, bababá, bababá. A guria foi lá e morreu. Eu me lembro até hoje que a igreja presbiteriana tentou entrar em contato com ela, não recebeu, se encastelou lá no escritório dela, não recebeu ninguém. Aí é fácil, velho. Você fala para as pessoas que está dizendo em nome de Deus, a pessoa faz o que você está dizendo, supondo que o que você está dizendo é em nome de Deus, a pessoa morre e você se esconde. Aí até eu, dá a cara para bater. Por que você não faz isso? Só que a guria não volta. Né? Então tem essa e tem várias de Neuza Etioca, que é extremamente complicado. Tá? Então, Mateus capítulo 17, verso 5 diz assim: falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem tenho prazer, a ele ouvi. Quem? Jesus Cristo e ninguém mais. Então Jesus Cristo, mais uma vez, uma revelação pública, na frente de todo mundo, de crédulos e incrédulos. Não é dentro da igreja, percebe? Então, um lugar variáveis não controladas, entende? Tem nada a ver, depois de um período de louvor, de tomar aquele, como é que é aquele daime, sei lá o que, né? Daime um chá para eu ficar doidão, sei lá, eu não lembro o nome daquele chá lá. Esqueci agora o nome. Lembra, né, que tem uma região que os caras tomam um negócio lá? Tem nada. Santo daime, eu sei que tinha um daime na história aí, né? Daime alguma coisa para ficar feliz, né? Cara, daime, não tem nada a ver com isso. Ele está lá, andando lá, fala alguma coisa no meio do povo, Deus aparece, então é Deus Pai aparecendo e dizendo, é para ouvir Jesus Cristo. Lembra de Deuteronômio? Eu vou suscitar um profeta, quem não ouvir eu vou pedir contas. E Jesus Cristo diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Irmão, fechou, não tem jeito, velho. Não tem outro caminho. Então, ouçam uma revelação pública, ouçam o que Jesus Cristo está falando.
Ah, pai, mas eu queria falar contigo. Ouça o que ele está dizendo, porque o que ele está dizendo sou eu que mandei ele falar. Simples assim. Ok? Lucas, capítulo 9. Por que que Jesus Cristo é esse a quem ele ouvia? Tem uma série de razões, né? Eu estou apresentando apenas algumas. Lucas, capítulo 9, verso 35. Diz, e dela, é o texto paralelo, né? E dela veio uma voz dizendo, aliás, deixa eu voltar um pouquinho, que é o Monte da Transfiguração, verso 34. Pedro, Tiago e João estavam lá no Monte da Transfiguração, onde Jesus Cristo se metamorfoseia, e literalmente ali é um dos, acho que é a única vez no Novo Testamento que ele muda de essência mesmo, para mostrar a divindade dele. A razão para isso é que o povo está há 400 anos esperando a manifestação de um Messias, do Messias prometido, e agora ele se manifesta. Lembra? Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, e a mulher diz, agora Deus está ouvindo o nosso meio, porque tem um período de silêncio grande, ok? E aí ele se transfigura, por quê? Porque está chegando, lembra? Os evangelhos narram 7 dias do ministério terreno de Cristo, e tem 3 anos, mas 7 dias. Cara, depois de anos de silêncio, Jesus está dizendo que eu vou morrer, mas está longe. Mas chegou na semana em que ele vai morrer. Os caras dizem, meu Deus do céu, demorou tanto para o Messias vir, e agora os caras, não tem jeito de mudar. Pedro falando aqueles negócios lá, aquelas asneiras, não dá para mudar esse negócio, porque demorou demais, bicho, fica aqui um pouco. Aí ele muda para poder dar uma palhinha para os discípulos de que, embora ele fosse morrer, é para eles ficarem tranquilos, porque Jesus Cristo era quem ele sempre disse que era. Então ele está tentando confortar o coração dos discípulos, ok? Então, nesse sentido, verso 34, enquanto assim falava, Jesus falando com Moisés e Elias, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrar na nuvem. E no meio da nuvem veio uma voz dizendo, este é meu filho, meu eleito. Então a gente fala que Jesus Cristo, ele ouvia, né? É o eternamente eleito, né? É o grande eleito, é Jesus Cristo. Então, eu elegi ele. Então ouçam, porque ele é o meu escolhido, não tem outra pessoa por intermédio de quem eu vou me manifestar. Deus escolhe o povo de Israel e ele se manifesta ao mundo exclusivamente por intermédio do povo de Israel. Se alguém no mundo quisesse saber sobre Deus, tinha que ouvir o que o povo de Israel tinha a dizer. E se alguém quer ouvir agora o que Deus tem a dizer, vai ter que, semelhante ao povo de Israel, ouvir o que Jesus Cristo tem a dizer, porque ele é o eleito de Deus e mais ninguém. Agora, há muitas maneiras diferentes de ouvir. Marcos capítulo 6, abra lá. Marcos capítulo 6. Então, ouçam Jesus Cristo, não ouçam os prognosticadores, consulta os mortos, blá, blá, blá. Não ouçam. Quando você for no meio de nações e tiver gente que faz essas práticas, deixe eles fazerem as práticas, vocês têm que ouvir a quem eu estou levantando, porque é o meu eleito, é o meu profeta, e quem não ouvir esse profeta vai ter que se ver comigo, ok? Marcos capítulo 6, verso 20, Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo. Nossa, velho, é até engraçado, né? Por que o camarada matou João Batista, bicho? Ele sabia que João Batista estava certo. Era homem justo e santo e o tinha em segurança. E quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Eu gosto desse texto, porque demonstra que impacto nem sempre é sinônimo de transformação. Note que Herodes sabia que ele estava certo, João Batista. Herodes protegia João Batista, era o pastorzinho dele particular, era o escravinho dele, na cabeça dele, né? Herodes ficava chocado quando ouvia João Batista. Eu fico imaginando as pregações de João Batista, tendo só Herodes como plateia. O camarada diz, caraca, velho, não é que esse cara falou que é certo mesmo? Mas pede a cabeça de João Batista. Ah, tá, tudo bem, que pena, né? Mata o cara. Escutava de boa mente. Adiantou alguma coisa isso? No que diz respeito da postura de Herodes para com João Batista? Então, todas essas coisas a gente não deve se surpreender. Por isso que eu digo, tem um dos sermões que eu prego, que eu falo que impacto é bom, mas transformação melhor ainda. Ser impactado não é obrigatoriamente ser transformado.
Estar convencido não é sinônimo de estar persuadido. Então, cuidado, porque tem gente que se aproxima da gente e fica perplexo. Sabe que o que você está falando é justo, é santo, sabe que você fala a verdade, fica chocado e gosta de se inclinar para ouvir o que você tem para dizer, mas no fundo, se decidir entre a verdade e a mentira, ele vai optar pela mentira. Não se engane. Ok? Quem é que fez isso? Então, escutar de boa mente. Não é para escutar Jesus Cristo assim, de boa mente. Não é para sair e a gente vai ficar perplexo com o que Jesus Cristo fala. Eu sei disso, mas é para ir além disso. Perplexidade não é a última barreira onde a gente deve chegar para dizer, cara, não vou nem dormir hoje, que eu estou absolutamente chocado com o que eu aprendi na Bíblia. Isso aí não muda nada. Pode ser que na segunda-feira você vá lá e faça a mesma coisa, revelando os compromissos com a impiedade que existe no coração. Tem que ficar perplexo, mas é para escutar mais do que boamente. Okay? E eu não espero que as pessoas me escutem. Eu não sou profeta, beleza? Tem nada a ver. Todos nós o somos. Né? Então, eu não espero que ninguém de nós nos ouça com perplexidade só. Eu vou mostrar aí onde que isso vai levar. Ezequiel 33, é um texto clássico esse aqui. Todo mundo que fala deste assunto vai cair em Ezequiel 33. Olha só o que o povo fazia em relação ao profeta do Antigo Testamento. Diz assim, Ezequiel 33, achou aí? Verso 31 em diante. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, já é um hábito. E se assentam diante de ti, falando que a postura das pessoas diante de Ezequiel, o profeta, tá? Se assentam diante de ti como meu povo, ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para ele como quem canta canções de amor. Um Roberto Carlos do Antigo Testamento. Né? Finalzinho lá do ano, não tem lá, como é que é o nome daquela? Esqueci daqueles programas que o Roberto Carlos faz lá. Como é que é geralmente o nome que é dado para virada de ano e tal? Especial, né? Especial, Roberto. Tinha especial Ezequiel aqui. Tá? Os caras lá, coisa maravilhosa. O cara, mais uma vez, ficava chocado. Gostava. Ezequiel é como quem canta canções de amor. Tem voz suave e tange bem. Olha lá. Cara, é gostoso ouvir Ezequiel, velho. Rapaz, o cara tem gente que é gostoso de ouvir. A voz cativa. O cara está falando maior asneira do mundo, mas só a voz é gostoso de ouvir, ainda que for asneira. A voz do cara chama atenção. Ele era desse jeito. As pessoas tinham Ezequiel em boa conta, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Porque não é para ouvir aquilo que vem da parte de Deus como o povo ouve. Não é para ouvir aquilo que vem da parte de Deus, como Herodes ouvia, muito diferente. No Novo Testamento, Mateus capítulo 7, o finalzinho do sermão de Jesus Cristo. Olha lá. Começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7. Né? Essa primeira, do que a gente fala de sermão do monte, mas na verdade era estudo do monte. Né? Mateus capítulo 7, verso 26. Diz assim: e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, como Ezequiel, como Herodes, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, blá, blá, blá. Verso 28, quando Jesus Cristo acabou de proferir essas palavras quais? Desde o capítulo 5, tá? Não é isto aqui, é desde o capítulo 5 até aqui. Quando ele acabou de proferir todos esses ensinos, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. A palavra maravilhadas aqui é literalmente embasbacadas. Talvez uma tradução seria, elas estavam como que desmaiadas. Ou se você quiser para ficar semelhante, elas estavam perplexas. Mas foi a multidão quem matou Jesus Cristo. Perplexidade não é para ouvir desse jeito. É para ouvir do jeito que Jesus Cristo diz: este é meu filho amado, ouçam. Porque Jesus Cristo diz: o que adianta? Vocês me ouvem e não fazem. Ele falando para os fariseus. E depois, arrependido, voltam e fazem.
E vocês que dizem que ouvem, não fazem. Quem que vocês acham que está na frente? É óbvio que Jesus Cristo está dizendo que dos publicanos e pecadores. Porque diziam inicialmente que não iam fazer, mas depois, persuadidos, faziam, obedeciam. E aqueles que diziam que faziam, não obedeciam. E aí ele diz, estes vos precedem em muito no reino dos céus. Os caras ficaram doidos da vida. Por quê? Porque achavam eles que o status religioso deles lhe garantia o privilégio de começar na frente. E, na verdade, o status de qualquer um de nós é o status da obediência. De como é que a gente vai ouvir, literalmente. Então, quando Jesus aparece, e desde o Antigo Testamento isso está sendo mencionado, ouçam aquilo que o Senhor tem a dizer, é para ouvir com aquela característica, é para ouvir para além dessa perplexidade, é para ouvir além de estar maravilhado, é para ouvir mesmo sabendo que ele é um homem justo e santo, não é para só ouvir de boa mente, de estar inclinado como o povo, ele é como canções de amor, que tange bem, que canta, é maravilhoso ouvir o que ele tem para dizer, e não faz. Diz, não é para fazer isso. Então, o ouvir a quem o Pai disse publicamente, este é o meu eleito, este é meu filho amado, eu tenho nele prazer. Por qual razão? Porque Jesus Cristo diz, eu tenho uma comida que vocês não conhecem, e a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai, porque Jesus Cristo ouvia perfeitamente o Pai. Quem é que aprendeu a ouvir dessa forma? Os anjos. Porque na oração do Pai Nosso, diz a Bíblia que, então, ouvir tem a ver com obediência. Na oração do Pai Nosso, é quando ele diz, seja feita a tua vontade, do mesmo jeito que a tua vontade é feita lá no céu, ele está citando literalmente Salmo de número 103, que diz que os anjos nos céus obedecem perfeitamente à vontade do Pai. Então, já imaginou se não fosse assim? Pensa lá, Adão e Eva. Eu estou mandando, não coma dessa árvore, porque senão você vai morrer. Vocês entenderam? Entenderam? É a mesma coisa de dizer, vai lá e come. Os caras lá foram lá e comeram. Só que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tinha 2 árvores, né? E não comeram da árvore da vida. Porque se comessem da árvore da vida, no estado de queda, eles ganhariam a imperdibilidade da vida caídos, ou seja, caixão, inferno para todo mundo, sem possibilidade de volta. Então a gente usa a expressão mitigar. A expulsão de Adão e Eva do paraíso foi mitigada. Por quê? Porque ela tem um duplo significado. Expulsos, que é para vocês aprenderem que não é para fazer isso, mas mitigado porque foi uma bênção, porque só assim existe possibilidade de redenção. E aí, o que é que Deus manda? Manda lá uns anjos lá. Anjo, fica até imaginando no céu, imagina a cena. Anjo lá, 3 anjos, vai lá e fica na frente, não deixa os caras entrar. Calma aí, meu rei, eu estou tomando café, que braveza é essa? Já estou indo. Por isso que eu falo que anjo não é baiano. Então, como eu cresci na Bahia, então eu posso falar, né? Anjo não é baiano. Porque diz, calma aí, que está nervoso. Daqui a pouco eu vou. Mas vai lá, pois os caras vão comer da árvore. Já estou indo, mas só tem eu aqui. Tem milhões de anjos, tudo eu, tudo eu. Já pensou se o anjo faz isso? Não dá certo. Jesus Cristo entendeu isso. E ele diz a Pedro, olha, cuidado, Pedro. Porque se eu quisesse, eu falava, tem uma legião de anjos esperando para acabar com a raça de todo mundo. Eles só não vão, porque eu não dei autorização. Porque se eu der, é na hora. Não tem A nem B, é na hora. Por quê? Porque os anjos ouvem do jeito que é para ouvir. Ele falou, eu obedeço. Ponto final. Quer ver a dificuldade nossa? Jesus vem e diz, entra no barco que nós vamos chegar na outra margem. Ouça o que ele tem para falar. E aí a galera entra, começa a vir a tempestade, vão morrer todo mundo. Mas ele não disse que ia chegar na outra margem? Certamente que eu ficaria curioso, depois de todas as evidências que ele havia demonstrado de que ele é quem ele disse que era, eu me perguntaria, vem cá, como é que esse cara vai fazer a gente chegar na outra margem? Será que eu vou respirar debaixo d'água? Vai todo mundo nadar aqui, nós vamos chegar do outro lado? Como que é isso? Era para ouvir como Paulo. Quando veio a tempestade, ele diz, olha, se aquietem o coração de vocês, porque nós não vamos morrer, porque nós temos que chegar até lá. Deus vai levar a gente até lá. Então, a questão não é a tempestade à nossa volta. Nunca foi. A questão sempre é o quanto eu e você ouvimos o nosso Redentor. Ele diz que vai levar a gente até lá. Relaxa. Ele vai levar a gente até lá. É só isso.
O problema é que tem muita gente que, como eu e você, podemos correr o risco de ouvir de boa mente, ouvir de maneira equivocada, até convencido, mas não persuadido. Então, quando Deus mandar, faça, olhe para os anjos. Deus diz, faz, eles fazem. Deus diz, não faz, eles não fazem. Já pensou se os anjos fossem semelhantes a nós? Não faça isso. Eles vão lá, a legião de anjos viesse, acabava com a raça daquele povo lá, Jesus não tinha sido crucificado e ia virar o maior pandemônio para nós. Já pensou? Por uma desobediência de não fazer. Então, os anjos, eu fico imaginando que eles estavam todos com a espada na mão, doido para cair matando, só olhando assim. Jesus dá uma piscada, eles na hora. E como Jesus não fez nada, fica quieto. Mas por que vocês não vão? E aí tem o texto, eu paro aqui, o texto de Hebreus, que diz que tem coisas que os anjos anelam perscrutar. Então, anelar, o sinônimo é desejar. Perscrutar, o sinônimo é perguntar. Então, perscrutar não é sinônimo de desejar. Porque eu já cansei de ouvir isso no meio da igreja. Tem coisa que, se a gente não faz, os anjos têm desejo de fazer. Onde é que está escrito isso, irmão? Que os anjos têm desejo de fazer o que nós fazemos? Não tem lugar nenhum escrito isso. E geralmente o texto que é citado é esse, porque o texto diz, os anjos desejam desejar. Isso faz o menor sentido. A grande questão que o texto está ensinando é que os anjos, como eles não são caídos, porque não existe processo de redenção para anjo, quem não está caído não está, e quem está caído está. Pronto, acabou. Percebe? Então, Deus, Cristo, não morreu pelos anjos. Então, os anjos que não caíram, eles não sabem o que é estar no estado de queda, experimentando o processo de redenção. Então, tem aspectos, mesmo eles vivendo diante de Deus, tem aspectos da parte de Deus que eles estão aprendendo, observando a igreja. Como diz a carta de Paulo aos Efésios, que a multiforme, a variada sabedoria de Deus se faz conhecida por intermédio da igreja. Então, o que é que os anjos estão observando? Eles estão observando e dizem, pai, o que será isso aqui? Porque eles não são caídos. Eles não sabem o que é perdão, eles não precisam de perdão. Eles não sabem o que é misericórdia, eles não experimentaram pecado. É totalmente diferente a relação deles com Deus da nossa relação com Deus. Então, tem aspecto que os anjos anelam perguntar, por que será que Deus está fazendo desse jeito? Não é que eles desejam pregar o evangelho como nós. Não desejam, baseado nesse texto, não. Você pode citar qualquer um outro, mas esse aqui não. Então, se não é esse, eu pergunto, qual é o texto que diz que os anjos têm vontade de pregar o evangelho caso a gente não pregue? Onde é que está escrito isso? Fora esse texto, não tem. É porque é uma asneira que estão falando sobre esse texto. Então, os anjos desejam perscrutar, desejam perguntar. E não os anjos desejam desejar. Isso não faz o menor sentido. Ok? Então, por conta disso, os seres angelicais estão aprendendo, tanto caídos quanto não caídos, aprendendo variados aspectos da sabedoria de Deus na maneira da administração de Deus em relação ao seu povo. Cristo se tornando cabeça do seu povo e assim por diante, a igreja sendo o corpo, literalmente, o corpo de Cristo. Preste bem atenção sobre essa afirmação, a igreja ser o corpo de Cristo. A gente é uma extensão de Cristo. Isso é um negócio bem interessante, tá? Vamos orar para que Deus nos ajude a ouvirmos a pessoa certa, mas vamos orar para que Deus nos ajude a ouvirmos da maneira certa. Porque só ouvir, mas não ouvir do jeito certo, não vai dar coisa boa no final. Se a gente ouvir, mas ouvir de maneira adequada, aí vai dar coisa boa no final. Pai bendito, louvado seja o teu nome, obrigado pela tua palavra, ajuda-nos a ouvirmos a Jesus, somente a Ele. Ele é o eleito do Senhor, Ele é o amado do Senhor. Ele tinha uma comida que nós sequer conhecemos, que é obedecer de maneira absolutamente tranquila a tua vontade. Dá-nos graça para aprendermos a ouvi-lo, mas não como o povo de Israel fazia com os profetas no Antigo Testamento, não como Herodes, que fez em relação a João Batista, ou sequer a multidão ouvindo o próprio Jesus Cristo. Porque muitos deles ouviram, mas não foram transformados. Dá-nos da tua graça para ouvirmos do jeito que é para ser ouvido. Ouvirmos de maneira que acalentarmos no nosso coração as palavras que vêm dos céus e buscarmos, quão mais rapidamente possível, obedecer, tanto para sim quanto para não. Dá-nos um coração inclinado
as coisas celestiais, é a nossa oração e o nosso clamor nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.